Salve, residente dos Nove Mundos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre jogo de tabuleiro e hoje eu trago aqui um jogo chamado Hnafatafl, ou alguma coisa do tipo, que seria um jogo que é precursor aí do xadrez e que foi difundido praticamente pelos vikings, pelos escandinavos, é o que se acredita. Sabe-se aí que existem diversas versões e achados do jogo, com variações dependendo do lugar onde ele foi encontrado. Essa versão que está aqui na minha mão, por exemplo, seria um exemplo do Hnafatafl, que tem 11 casas. Os jogos dessa família, da família do Tafel, são jogos que mantêm as mesmas regras, regras parecidas. Aliás, e por regras, eu digo uma construção geral do jogo, porque esses detalhes não se sabe exatamente como é que era o jogo. Se tem alguns achados e por conta de assimilações e de semelhanças com outros sistemas e por conta de relatos em sagas, se tem uma ideia de como é que o jogo se joga e principalmente por conta de um registro de regras de uma variação desse jogo que é documentada por volta do século XVIII, em 1700 e alguma coisa, lá na Lapônia, que é a terra dos Sami. E, aliás, falando em Sami, quem viu Klaus talvez tenha visto a Margot, se eu não me engano, que ela representa o povo Sami, que é incrível assim a história deles, de como eles se mantêm até hoje. Eles são um povo nativo que se mantém até hoje com as suas tradições e, felizmente, com uma situação completamente diferente da que se encontram os nossos nativos brasileiros aqui, onde diversas etnias, diversos povos precisam hoje ficar buscando refúgio e preocupados com um monte de situação que eles não deveriam. A situação é completamente diferente. Procura aí pelos povos Sami e conhece um pouquinho mais da história deles. E, é claro, conhece mais um pouco da história dos povos nativos brasileiros, que também é muito bonita, muito legal. Então, o Hnafatafl é um jogo que não se sabe exatamente as suas origens. Acredita-se que os vikings tenham sido os maiores responsáveis pela difusão dele, talvez os criadores do jogo. Porém, pode ser que eles tenham trazido essa referência das Ilhas Britânicas, dos Pictos. E agora, uma versão que também é muito mais aceita é que esse jogo seja baseado em um antigo jogo romano, onde onde as jogadas eram muito parecidas e que, por sua vez, também acredita-se que tenha vindo de um jogo grego. Agora não vou lembrar o nome, vou colocar aqui na legenda para vocês. Então, o Hnafatafl em si seria essa versão de 11 por 11, 11 casas por 11 casas, que é associada aí aos povos nórdicos. E como eu disse, uma das versões, a versão que foi mais bem documentada é o Tablut. Isso se junta com achados em que se tem desenho em pedra do jogo e nas descrições das sagas, que mantém uma parte das regras, junto com toda essa questão dos jogos onde ele pode ter se baseado, e se tem a regra, principalmente com essa regra documentada lá no século XVIII. Então, nesse jogo da Lapônia, a variação que tem neles é que são 9 espaços por 9 espaços e, consequentemente, o número de peças vai mudar. Porém, o que não muda e que é igual em todos os jogos dessa família do jogo Tafel é a proporção das peças. E quando se dirige a esse grupo como Tafel, é meio estranho, porque pelo nome do jogo, Hnafatafl, seria alguma coisa como o jogo do rei, sendo que Tafel significaria justamente mesa ou um nome genérico para jogo de mesa. Então, a família Tafel talvez seria alguma coisa como a família de jogos. Mas não dá para confundir também com um outro tipo de jogos que leva também o Tafel, justamente porque Tafel significa alguma coisa como jogo de mesa, no seu nome. As características entre os jogos dessa família de jogos Tafel
tem a ver com essa proporção dos quadrados, que geralmente vem em números ímpares. As variações vão de 7 a 19 casas. No caso do Nefertafel, tem 11 por 11. Aqui no Tablut, 9 por 9. Uma outra característica dos jogos que fazem parte dessa família do Tafel é a proporção de peças dos dois jogadores. Elas sempre vão funcionar na proporção de 2 para 1. Ou seja, aqui no caso do Tablut, nós temos um jogador com 16 peças e o outro com 8, na verdade 9. Eu falo 16 e 8 em relação às peças que são os exércitos que estão sendo representados. Um dos lados tem uma peça a mais, que é a peça-chave desse jogo, no caso, o rei do Nefertafel, do jogo do rei. Enfim, são algumas características que acabam sendo até as regras do jogo, que é o que a gente vai ver aqui. E vamos fazer isso meio que baseado nessa regra que se tem documentada dos povos, do povo Sami lá na Lapônia. Então, vamos ver como é que isso funciona. E essa regra pode ser aplicada para os outros jogos dessa mesma família. É claro que é bom dar uma lida sobre cada jogo para entender um pouco mais sobre ele, mas, no geral, as regras acabam sendo as mesmas. Alguns lugares acabam hoje tendo regras específicas para alguns campeonatos, torneios, e cada lugar, como é um jogo de uma livre interpretação, acaba fazendo algumas modificações de regra. Mas o que eu vou tentar abordar aqui é justamente o que seria o mais convencional. Então, vamos lá. Aqui nós temos, então, um jogo de Tafel, numa variação aqui que seria o Tablut lá da Lapônia. E eu vou tirar aqui todas as pecinhas para a gente entender o contexto. Bem, o jogo é para 2 pessoas, cada um dos jogadores tem um objetivo diferente e o cenário do jogo é sempre baseado numa batalha, onde um exército está tentando capturar o representante, o rei de um povo, e o outro exército está tentando proteger esse rei para que ele consiga fugir dali. No caso desse registro da Lapônia, ele se dá numa época bem mais avançada, 1700, século XVIII. Ele vai abordar uma temática de guerra entre russos e suecos. Você tem os russos fazendo um cerco e os suecos tentando defender o seu rei. Porém, essa é a mesma temática, supõe-se, no geral, para todos os jogos, que era acompanhada aí na história. Então, nós temos a nossa figura principal, que no caso aqui é o nosso reizinho. Esse reizinho, ele vai vir para a casinha no centro, que ela é diferente de todas as outras, menos de outras 4, que são as casas que ficam nas laterais do tabuleiro. Ou seja, nós temos 5 casas direcionadas praticamente para o nosso rei, que são a casa do trono e as casas de fuga. E essas casas, elas têm um funcionamento especial, porque somente o rei pode se prevalecer delas. Então, o objetivo principal do jogo para o exército que está defendendo o rei é ajudar com que ele consiga chegar em uma dessas bases defesas, ou que ele consiga fugir desse cerco que está sendo montado. A particularidade dessas casas que são associadas ao rei é que os outros jogadores não podem parar nessas casas. No caso da casa do meio, o jogador até pode passar por ela, mas ele não pode parar nela. E nas casas dos cantos, nenhum outro jogador pode parar, senão o próprio rei. Então, nós temos o rei no centro e nós temos um exército que vai estar defendendo este rei. Botando aqui todo o nosso exércitozinho. E nós temos também o exército invasor, que, como eu disse no início, ele contém o dobro de peças do exército que está defendendo o rei. Botando aqui todo o nosso exércitozinho. E como é que o jogo progride? Cada jogador, na sua vez, vai poder movimentar uma peça da mesma forma que a torre do xadrez, ou seja, pode se movimentar na horizontal ou na vertical por quantos quadrados quiser, menos
entrar nas casas destinadas ao rei. Beleza? E o jogo vai indo dessa forma, um exército tentando capturar o outro, a fim ou de fazer o rei escapar ou de capturar o próprio rei. E como é que se captura essas peças? Para fazer isso, é necessário que se flanqueie por dois lados uma peça do exército inimigo. Né? Não importa qualquer um dos dois lados, só não pode ser na diagonal. Então, exército defensor está por aqui dando bobeira, parou do lado de um exército, de um soldado invasor, veio outro soldadinho invasor aqui, parou do lado e jogou ele para fora, foi capturado. Ah, mas e essa peça aqui se jogou entre essas duas peças aqui, não vai ser capturado? Não, não vai ser capturado. Por quê? Se você é flanqueado, ok, você foi capturado. Se você se jogou na situação, se você jogou a própria peça entre outras peças do exército inimigo, você não está correndo risco nenhum. E como é que captura o rei? O rei, a dinâmica é muito parecida, só que mais difícil. Ao invés de ter que flanquear ele por dois lados, vai ter que cercar ele por 4 lados. E isso realmente deixa bem mais complicado capturar o rei. Porém, existem ainda algumas outras formas de conseguir fazer isso sem que seja cercando ele pelos 4 lados. A outra forma de capturar o rei, que não seja cercando ele pelos 4 lados, é cercando ele por 3 lados. E isso pode acontecer, por exemplo, quando ele não está no centro, mas ele está em alguma casa ao lado dessa casa do trono ao centro, e o exército inimigo consegue cercar ele por outras 3 casas. Ou seja, o trono, quando está abandonado, ele não está ajudando o rei em nada, ele acaba até atrapalhando, da mesma forma como as 4 casas nas esquinas do jogo. Se o rei for encurralado, dessa forma, o rei também foi capturado. E isso também funciona para os outros jogadores, para os outros soldados. Então, se um soldado ele for encurralado contra uma das paredes do tabuleiro ou contra uma dessas casas do trono ou de fuga, ele também pode ser capturado, né? Isso tanto nas casas quanto se ele for encurralado contra a parede, ele também pode ser capturado. Lembrando sempre que o soldadinho ele pode ser capturado sendo flanqueado por 2 lados, né? E o rei ele vai ter que ser cercado pelos 4 lados para poder ser capturado. Isso, obviamente, se ele não conseguir chegar em um dos cantos do tabuleiro. Então, se o exército invasor conseguir de alguma dessas formas cercar o rei ou acabar com todas as peças do exército defensor, ele ganha o jogo. E se o exército defensor conseguir fazer com que o rei chegue em uma dessas casas que são protegidas nos cantos do tabuleiro, ou se destruir todo o exército invasor, ele ganha o jogo. O mais legal é que cada lado que você joga muda completamente a estratégia e é sempre maneiro ficar variando. Hoje aqui usei esses tabuleiros. Esses tabuleiros são feitos artesanalmente. Eles vão ficar na lojinha, que na verdade é uma lojinha que já é antiga, que é associada aqui ao canal, mas ela está meio paradinha. Esse tabuleiro vai para lá, ele é todo pirografado à mão, como eu disse, ele pela construção dele, ele é baseado nesse tabuleiro da Lapônia. Ele é um tabuleiro todo de madeira e todo pirografado à mão. Aqui as artes são baseadas nas artes vikings de Borre. Aqui no fundo se tem um compartimento para se guardar as peças. Eu vou abrir aqui agora, tudo sem jeito. E as peças que vão no seu tabuleiro, existem diversos modelinhos que você pode escolher
tanto para ser a peça de defensor, quanto de atacante, quanto para o rei. Aqui hoje eu usei esses modelinhos, eles são todos de resina, são todos pintados à mão, é um trabalho artesanal muito maneiro. Tem sempre o rei é sempre um pouco diferente, no caso o rei desse exército defensor que eu montei aqui, né, e os seus soldados, mas existem outras opções, por exemplo, para rei, como por exemplo essa outra peça, e aí você pode variar as cores que você quiser, enfim, dá para fazer um bem bolado muito maneiro. Essa pecinha aqui é uma que eu ainda estou fazendo. Eu não sei fazer de vidro, então eu tento fazer o molde, estou modelando essa aqui em 3D para poder ver se consegue fazer ela bonitinha em resina, porque essa peça aqui é baseada num achado. Então dá para montar diversos kits, é bem personalizável e dá para você também encomendar um tabuleiro feito para você, com especificações diferentes, aquela coisa toda, é só entrar em contato para passar o que você precisa. Esse outro tabuleiro que eu usei aqui também estará lá. Esse daqui já é um tabuleiro que foi meio baseado num tabuleiro achado em Gokstad. Os desenhos aqui no meio não são exatamente os desenhos de lá. E o legal desse tabuleiro é porque atrás ele também tinha um outro jogo. Aqui algumas pessoas conhecem como Inho, Trilha, mas seria o Nine Men's Morris, um jogo que é jogado até hoje em dia. Aqui também tentando fazer uma recriação baseada no tabuleiro no achado. Alguns dos símbolos aqui são os mesmos. Como não foi encontrado o tabuleiro inteiro, na verdade o tabuleiro foi encontrado apenas uma parte de cima, o que deixa aí muitas interpretações para como era o tabuleiro, até porque o tabuleiro de Nefertaflo desse achado não tem essa configuração de casas, ele tem um espaçamento diferente entre as casas, mas como foi achado muito pouco, não dá para ter muita noção exatamente do que era o tabuleiro, só se presume que era uma variação provavelmente de Tafel ou alguma coisa do tipo. Mas esse tabuleirinho aqui também foi feito, também vai estar disponível para compra. Também é de madeira, tudo pirografado à mão. Vou tentar botar os detalhes aqui para vocês darem uma olhadinha. E também dá para solicitar outros tipos de tabuleiro e peças que você queira, beleza? Então dá um pulinho lá para conhecer e ver esse tabuleiro ou outras coisas que você ache interessante, beleza? Então, muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Eu espero que tenham curtido, que tenham conhecido melhor um pouquinho sobre esse jogo que vem se arrastando aí durante milênio até aqui o dia de hoje para estar sendo apresentado de vocês, com diversas variações e licenças poéticas, aquela coisa toda, mas que é um jogo muito legal de jogar. É um jogo que remonta aí a muitas histórias maneiras, representado nas sagas nórdicas, e que tem uma mecânica muito simples, mas é cheio de estratégia, assim como o seu priminho lá, o xadrez. Beleza? Então, muito obrigado por estarem até aqui comigo e até a próxima.